Tem coisa que o dinheiro faz com um homem que nenhuma doença faz. O dinheiro não apodrece o corpo. Ele apodrece a alma devagar, por dentro, sem dor, sem febre, sem aviso. E quando o homem já está podre por completo, ele não sente mais nada. Não sente o cheiro do outro, não sente o peso do olhar alheio, não sente a humilhação que impõe como se fosse privilégio natural. É dessa espécie de podridão que essa história trata. De um homem que tinha tudo e que com tudo isso escolheu fazer o pior. E de outro homem que estava no lugar certo, na hora certa, com olhos que não esqueciam nada do que viam. O bairro se chamava Santa Efigênia, na certidão de nascimento da cidade, mas na boca do povo tinha outros nomes dependendo de quem estava falando. Para os mais velhos, era o bairro onde o tempo parou. Para os donos de loja, era comércio. Para os que dormiam nas calçadas, era o único teto que o mundo havia lhes oferecido. E para Riquinho, nome de infância que ele nunca deixou para trás, apesar dos 42 anos, das 3 empresas registradas em nome de laranjas e do carro importado que ele estacionava em fila dupla porque simplesmente não considerava que as leis de trânsito haviam sido escritas para ele. Para Riquinho, Santa Efigênia era território. Era o pedaço da cidade onde ele cresceu, onde aprendeu a cobrar dívidas com os punhos, onde entendeu que o medo era a moeda mais valiosa que qualquer nota impressa pelo governo. Seu nome completo era Ricardo Augusto Ferreira Noronha. Mas ninguém o chamava assim, nem no cartório. Riquinho, diminutivo que virou apelido, apelido que virou marca, marca que virou ameaça. O diminutivo enganava. Não havia nada pequeno naquele homem além da consciência moral. Ele tinha chegado àquela manhã de quinta-feira com o humor de quem não dormiu bem e achou que o mundo inteiro devia pagar pela conta disso. Estacionou o carro na frente da banca de revistas do seu Arnaldo, bloqueando metade da calçada, jogou o celular no banco. Saiu batendo a porta como quem quer que o barulho sirva de aviso prévio. Atravessou a rua com passada larga. Tinha um almoço marcado com um fornecedor às 12 horas e queria antes passar na farmácia, comprar um café no balcão do seu Dimas e checar se o dinheiro que havia mandado buscar na véspera já estava guardado no cofre do seu escritório na rua lateral. Foi no caminho de volta da farmácia, com o saco plástico na mão e a expressão fechada de homem que carrega o próprio mau humor como se fosse documento de identificação, que ele viu. Na esquina com a Rua dos Andradas, encostado na parede descascada de um muro que há anos prometia anunciar algum produto e nunca anunciou nada, estava Benedito. Benedito tinha 60 e poucos anos. Ninguém sabia ao certo quantos. Ele mesmo, quando perguntado, sorria de um lado só e dizia que havia parado de contar quando o número parou de importar. Morava nas ruas do bairro fazia mais de 8 anos. Antes tinha tido casa, mulher, trabalho numa gráfica. Depois vieram as perdas, uma atrás da outra, com a pontualidade cruel que só o azar tem. A gráfica fechou. A mulher adoeceu. O plano de saúde nunca tinha existido de verdade, apenas no papel de um contrato que ele assinou sem ler em 2003. Quando ela morreu, algo dentro dele fechou também. Não de vez, devagar. Como uma loja que vai espaçando os horários até que um dia você passa na frente e a grade está abaixada para sempre. Naquela manhã de quinta, Benedito estava sentado no chão com as costas no muro, as pernas dobradas na frente dele e a marmita de alumínio aberta no colo. Uma marmita que a dona Conceição da padaria no final do quarteirão havia separado para ele desde as 6 da manhã. Arroz, feijão, um pedaço de carne cozida e uma fatia de abóbora. Ela fazia isso toda quinta, não por obrigação, não por cálculo. Fazia porque havia decidido, um dia qualquer, que aquilo era o que ela podia dar. Benedito estava comendo devagar, não porque a comida estivesse ruim, porque ele havia aprendido com o tempo que quando você tem pouco, você come devagar, para sentir mais, para que dure mais, para que aquele momento não acabe tão rápido. Foi quando o Riquinho passou. Ele não parou,
não desacelerou. Olhou para Benedito com aquela expressão específica que algumas pessoas têm quando enxergam alguém nas ruas. Não de pena, não de desconforto, mas de irritação. Como se a existência daquele homem ali fosse uma afronta pessoal. Como se Benedito tivesse escolhido aquela esquina especificamente para atrapalhar a estética do caminho de Riquinho. E então, sem parar, sem sequer mudar o ritmo dos passos, Riquinho fez algo que poucos acreditariam se não tivessem visto. Ele desviou ligeiramente o trajeto, não para desviar do homem, mas para passar mais perto. E ao passar, com um movimento que não era acidental, que não era distração, que era intencional com a clareza fria de quem sabe exatamente o que está fazendo, ele chutou levemente o pé de Benedito. O suficiente para que a marmita tombasse. A comida caiu no asfalto, o arroz se espalhou, o feijão escorreu. A carne foi parar embaixo da calçada úmida. A abóbora rolou até a sarjeta. Riquinho não olhou para trás. Continuou andando. Tirou o celular do bolso. Benedito ficou parado por alguns segundos, olhando para a comida no chão. Não disse nada, não gritou, não chamou por socorro. Apenas ficou olhando, com aquela expressão de quem já foi surpreendido pelo mundo muitas vezes e aprendeu que a surpresa, de tanto se repetir, vira rotina. Ele pegou a marmita vazia, fechou a tampa devagar, encostou na parede de novo e ficou quieto. Não havia ninguém que tivesse visto, ninguém que tivesse prestado atenção. A rua estava movimentada, mas movimentada daquele jeito específico das ruas de bairro popular na hora do meio da manhã. Todo mundo com pressa, todo mundo olhando para baixo ou para o próprio celular, todo mundo existindo dentro da bolha impermeável do próprio problema cotidiano. Quase ninguém. Lúcio Flávio estava do outro lado da rua. Havia chegado ali fazia uns 20 minutos, sem pressa específica. Havia saído de casa mais cedo do que o costume, porque a madrugada havia sido longa e o apartamento havia ficado pequeno demais para os pensamentos que o ocupavam. Quando isso acontecia, ele andava. Santa Efigênia era um dos caminhos que ele conhecia bem. Não morava no bairro, mas o frequentava. Conhecia a banca do seu Arnaldo, conhecia a padaria da Dona Conceição, conhecia os rostos que se repetiam nas calçadas toda semana. Conhecia Benedito, não de conversa longa, de aceno. De uma vez que havia comprado 2 cafés no balcão e oferecido um. De outra vez que havia deixado uma nota dobrada sobre o banco de praça onde Benedito costumava dormir quando chovia menos. Daquele tipo de conhecimento silencioso que se constrói sem palavras, apenas com presença repetida no mesmo espaço ao longo do tempo. Estava parado na calçada oposta, encostado na lateral de uma banca fechada, com um café na mão, quando viu Riquinho atravessar a rua. Conhecia o homem de vista. Não precisava de apresentação formal. Em bairros como aquele, certas pessoas precedem a si mesmas pela reputação. O carro importado, o estacionamento em fila dupla, a forma como falava com os comerciantes, alta, cortante, como quem está sempre fazendo um favor ao simplesmente aparecer. Tinha ouvido o nome várias vezes, sabia o que Riquinho representava naquele pedaço de cidade. Observou, viu o desvio sutil de trajetória, viu o pé, viu a marmita cair, viu a comida no chão. Viu Riquinho não olhar para trás, ficou quieto. Esse era um hábito seu, não reagir de imediato quando via algo errado. Não porque a reação não existisse. Existia, densa, quieta, acumulando pressão como água represada. Mas ele havia aprendido, ao longo de muitos anos e de muitas situações que o haviam ensinado da forma mais dura, que reagir de imediato raramente resolve. Que a raiva solta no momento do ato é apenas ruído, que o que muda situações é outra coisa. É a paciência estratégica, é saber exatamente quando e como agir para que o efeito seja real, não apenas emocional. Atravessou a rua, chegou até Benedito.
Olhou para a comida espalhada no chão. Olhou para o homem. Benedito não disse nada. Lúcio Flávio ficou parado ali por um momento. Depois disse, com voz baixa e direta: "Fica aqui, volto em 10 minutos." Entrou na padaria da Dona Conceição. Voltou com uma marmita nova, quente, separada do fundo. A mesma Dona Conceição, quando entendeu o que havia acontecido com um ou dois gestos de Lúcio Flávio, que não precisaram nem de frase completa, havia preparado com o que tinha de melhor guardado para o almoço dela própria. Voltou e deixou a marmita nas mãos de Benedito sem cerimônia, sem discurso, sem o tom condescendente que às vezes acompanha os gestos de quem ajuda esperando reconhecimento. Benedito olhou para a marmita. Depois, olhou para Lúcio Flávio. "Aquele homem", disse Benedito com uma calma que era quase mais pesada do que qualquer revolta seria, "faz isso com gente como eu de vez em quando. Não é a primeira vez." Lúcio Flávio ouviu. Não respondeu de imediato. Ficou parado, olhando para a direção que Riquinho havia tomado, já sumido na curva da rua. "Sei", disse ele por fim. E só. O que Lúcio Flávio começou a fazer nos dias seguintes não tinha nome específico. Não era investigação no sentido técnico. Não era planejamento de vingança no sentido cinematográfico. Era algo mais preciso do que as duas coisas. Era a construção de uma compreensão total do que Riquinho era, do que ele fazia, de como funcionava o sistema de impunidade que o protegia há anos. Conversou com o seu Arnaldo da banca. O homem tinha 71 anos, memória de elefante e um silêncio específico quando o nome de Riquinho aparecia. O silêncio de quem sabe muita coisa e aprendeu que saber não é suficiente para estar seguro. Com paciência, Lúcio Flávio foi abrindo esse silêncio. Devagar, sem forçar. Soube que Riquinho havia comprado há 4 anos o imóvel que ficava atrás da banca. Um galpão que um senhor idoso havia herdado do pai e que estava alugado para 3 pequenos ateliês de costura. A compra havia sido feita por meio de uma empresa de fachada. O valor pago havia sido metade do valor real. O senhor idoso não havia entendido o que havia assinado. O contrato tinha linguagem técnica densa. Havia sido apresentado como formulário padrão por um advogado que trabalhava exclusivamente para Riquinho e que havia garantido verbalmente que não havia nada de extraordinário ali. O senhor idoso, que se chamava seu Maneco e tinha 80 anos e a saúde que 80 anos costumam trazer, havia assinado. 2 meses depois, os ateliês haviam sido despejados. 1 ano depois, o galpão havia sido demolido. No lugar, havia um estacionamento pago que faturava todos os dias. Soube também sobre a padaria. A Dona Conceição havia recebido, 8 meses antes, uma intimação judicial, dizendo que havia uma irregularidade no alvará do seu estabelecimento. Uma questão de metragem que nunca havia sido problema nos 22 anos anteriores de funcionamento. A irregularidade havia aparecido do nada, com a precisão cirúrgica de quem a criou. A padaria havia ficado fechada por 43 dias, enquanto o processo tramitava. 43 dias sem renda. Ela havia quase fechado as portas. No final, a irregularidade havia sido resolvida, porque não havia irregularidade real. Mas nesses 43 dias, um homem havia aparecido oferecendo comprar o ponto por um valor abaixo do mercado, com o argumento gentil de que é melhor vender antes que piore. Ela havia recusado. O homem havia sumido. A irregularidade havia sumido depois. O nome do comprador frustrado ela nunca soube. Mas a descrição que deu a Lúcio Flávio era suficientemente precisa. Havia um padrão, sempre o mesmo padrão: identificar alguém vulnerável, criar ou aproveitar uma fragilidade, aparecer como solução quando a vítima já estava suficientemente desesperada para aceitar qualquer saída. Comprar barato o que havia forçado a ficar barato.
lucrar com o que havia primeiro destruído. Era uma operação simples, brutal na sua eficiência e sofisticada o suficiente para nunca deixar rastro visível. Lúcio Flávio não era policial. Nunca havia sido. Não era advogado tampouco. Era algo que o sistema não tinha nome claro para classificar. Alguém que havia passado por muita coisa ao longo dos anos e que havia desenvolvido, com o tempo, uma habilidade específica. A de entender como o poder funciona quando não quer ser visto. E junto com essa habilidade, havia desenvolvido outra, a de saber como expor esse poder da forma que mais dói para quem o exerce. Não a forma violenta, não a forma ilegal, a forma que dói mais do que qualquer uma dessas, a forma pública. Foram 12 dias de trabalho silencioso. Ele conversou com os 3 donos dos ateliês que haviam sido despejados do galpão. Encontrou um deles numa feira de artesanato no centro, identificou os outros 2 por meio de referências cruzadas que levaram tempo e paciência. Reuniu documentos. Não os roubou, não os fraudou, os pediu, os solicitou em cartório, os obteve pelos meios que existem para quem sabe onde olhar e como perguntar. Encontrou inconsistências no processo de compra do imóvel que eram ilegais, com uma simplicidade quase ofensiva. O tipo de ilegalidade que só existe porque ninguém nunca havia se dado ao trabalho de checar. Encontrou um jornalista. Não qualquer jornalista, alguém específico que trabalhava num veículo de bairro de circulação modesta, mas de reputação sólida, que havia escrito há 3 anos uma reportagem sobre gentrificação no bairro e que havia parado na metade porque suas fontes haviam recuado com medo. O jornalista se chamava Marcos, tinha 38 anos, uma filha pequena e uma irritação crônica com o fato de que certas histórias nunca chegavam a lugar nenhum. Lúcio Flávio chegou até ele com documentos, com nomes, com datas e com 3 testemunhas dispostas a falar, incluindo o seu maneco, que com 80 anos e a consciência de que o tempo que restava era curto demais para continuar calado, havia decidido que ia contar tudo o que sabia. A reportagem foi publicada numa terça-feira. Em 48 horas havia sido compartilhada para além do bairro. Não viralizou da forma espetacular e efêmera que as redes costumam fazer. Viralizou da forma lenta e persistente que as histórias verdadeiras às vezes têm, porque era sólida, documentada, sem exagero, sem adorno desnecessário. Porque falava de coisas que as pessoas do bairro já sabiam, mas nunca haviam visto escritas com nome e sobrenome. O nome de Ricardo Augusto Ferreira Noronha aparecia 19 vezes no texto. Riquinho, nenhuma. O Ministério Público recebeu a reportagem por meio de uma representação formal protocolada na manhã seguinte à publicação. A representação havia sido preparada com cuidado técnico por uma advogada que atendia em regime de assistência jurídica gratuita no bairro e que havia sido procurada por Lúcio Flávio 2 semanas antes, quando ele ainda estava montando o mapa do que havia descoberto. Ela havia lido os documentos, havia ficado em silêncio por um longo momento. Depois havia dito que sim. O processo administrativo contra o alvará do imóvel foi aberto. O contrato de compra e venda do galpão foi colocado sob investigação por indício de lesão ao consumidor e possível coação indireta. As empresas de fachada foram identificadas para a apuração fiscal. Não era sentença, não era condenação. Era o começo do que deveria ter começado anos antes. Riquinho não foi preso naquele mês. Talvez não fosse preso em nenhum mês próximo. O sistema jurídico tem a velocidade que tem, e quem tem dinheiro para advogados tem a capacidade de fazer essa velocidade ainda mais lenta. Mas aconteceu outra coisa, que às vezes é mais eficiente do que qualquer sentença judicial. Ele parou de aparecer no bairro. O carro importado sumiu da frente da banca do seu Arnaldo. As reuniões que ele costumava fazer no café do seu Dimas deixaram de acontecer.
Os comerciantes perceberam a ausência com uma sensação que demorou alguns dias para ser nomeada, porque não estavam acostumados a sentir aquilo. Alívio. Num sábado à tarde, Lúcio Flávio passou pela esquina da Rua dos Andradas. Benedito estava no lugar de sempre, desta vez com uma marmita nova, de plástico resistente, com trava, que a dona Conceição havia comprado para ele na semana anterior. Estava comendo devagar, como sempre. O sol batia num ângulo raso de tarde de outono, a luz fina e amarelada que transforma qualquer calçada num cenário de pintura quando pega certo. Benedito levantou a cabeça quando Lúcio Flávio parou. Não havia muito a dizer. Os dois sabiam disso. Algumas histórias não pedem conclusão em palavras, pedem apenas o reconhecimento mútuo de que algo mudou, que o que foi feito, que o mundo continua sendo o que é, mas com uma pequena fratura a menos em algum lugar. Lúcio Flávio acenou com a cabeça. Benedito fez o mesmo. Lúcio Flávio continuou andando. Riquinho existia ainda. Essa é a parte que as histórias de justiça raramente incluem porque estraga a sensação final. Os que fazem o mal raramente desaparecem por completo. Eles recuam, reorganizam, procuram outros territórios, outras vítimas, outros esquemas com refinamento suficiente para evitar os erros anteriores. A estrutura que o sustenta demora mais para mudar do que qualquer reportagem ou processo individual pode alcançar. Mas havia algo que havia mudado de forma irreversível. Seu maneco havia assinado um documento com assistência jurídica adequada, revertendo parte dos termos do contrato de venda. Não tudo, a lei tem os limites que tem, mas parte, suficiente para que o valor recebido deixasse de ser uma humilhação e passasse a ser, no mínimo, uma injustiça menor. Os 3 ateliês de costura haviam encontrado um novo espaço, num galpão diferente, por meio de um arranjo coletivo que a reportagem havia tornado possível ao conectar as histórias que antes existiam separadas. A dona Conceição continuava acordando às 5 da manhã para abrir a padaria. Continuava separando uma marmita às 6 horas toda quinta-feira. A rotina era a mesma, mas havia nela uma solidez diferente, a de quem sobreviveu a algo e sabe que sobreviveu não apenas pela sorte, mas porque havia alguém que havia prestado atenção quando a maioria olhava para o outro lado. E Lúcio Flávio seguia pelo mundo com a consciência densa e silenciosa de que o trabalho não acabava, que havia outras esquinas. Outros riquinhos com outros nomes e outros carros e outras formas de exercer o mesmo tipo de crueldade desnecessária que nasce quando o poder encontra a certeza de que não será visto. Que havia outras marmitas derrubadas que ninguém havia visto cair. Que a diferença entre o que o mundo é e o que ele poderia ser está muitas vezes no detalhe de quem está do lado de fora, do outro lado da rua, com olhos que não desviam e memória que não esquece. Ele havia visto. Tinha visto tudo. E isso, naquele tipo de mundo, já era o suficiente para mudar o que precisava ser mudado. Toda a cidade carrega histórias que nunca chegaram ao jornal, processos que nunca viraram sentença, injustiças que nunca tiveram nome público. Mas às vezes, num bairro qualquer, numa esquina qualquer, alguém estava olhando. E às vezes, esse alguém sabe o que fazer com o que viu. Se essa história chegou até você, é porque você também presta atenção. Continue prestando. No próximo vídeo do canal, uma história que poucos conhecem. Um caso que ficou enterrado por anos, em silêncio, até que os detalhes começaram a vir à tona um por um. Mais tensão, mais revelações, mais daquilo que o poder prefere que você nunca saiba. Ative o sino e não perca.